Filho arrogante ignora a meia idosa Namânzio, mas empregada simples revela. A velha casa dos Leme, imponente, era para Dona Azira, de 76 anos, um livro de memórias encadernadas em pedra e madeira antiga. Cada canto guardava um pedaço de sua vida, dos risos de seu falecido marido, do crescimento de seu filho, Vítor. Mas ultimamente, as páginas pareciam manchadas pela angústia, uma névoa fria que se instalara. Às 5h58 da manhã, o relógio digital no corredor disparou suas luzes, desenhando filetes prateados sobre o mármore polido. A mansão acordava, mas para Dona Azira, a paz era um convite que nunca chegava. Seu filho Vítor, de 42 anos, com postura impecável e mente afiada, comandava a casa e a vida com rigidez. Ele não acreditava em sorte, em coincidências, muito menos em pessoas. A confiança, para ele, era um luxo caro. Dona Azira observava tudo do sofá de veludo em sua sala, onde o sol da manhã tentava dissipar a frieza. Vítor descia a escada sem tocar no corrimão, um ritual que simbolizava sua aversão a qualquer apoio. O café já estava na mesa, as correspondências separadas, cada talher milimetricamente alinhado. Nada fora do lugar, exatamente como ele gostava. Mas Dona Azira sentia algo fora de prumo na alma de Vítor, algo que o tornava ainda mais distante. Ele serviu o café sozinho, abrindo seu notebook. Os números da empresa apareceram na tela, e ela viu a inquietação cruzar o rosto do filho. Inconsistências, ele murmurou, a testa franzida. Ela conhecia aquele som, o eco de uma preocupação que ele guardava para si. Foi então que Carla Menezes, a empregada, surgiu. Dona Azira a observava com carinho. Carla era eficiente, discreta, quase invisível, mas para a velha senhora, a jovem tinha uma luz própria. Seus olhos eram atentos, e Dona Azira sentia que, sob aquela quietude profissional, havia uma inteligência sutil. Bom dia, Sr. Vítor, Carla disse com voz suave. Ele respondeu com um aceno curto, absorvido. Mas Dona Azira, de sua poltrona, notou um leve tremor no olhar de Carla, uma sombra de preocupação que espelhava a sua. A jovem baixou os olhos, voltando à tarefa de arrumar as frutas, mas a breve troca foi suficiente. Dona Azira sabia que Carla também sentia que algo estava errado. Momentos depois, Vítor se aproximou da sala de estar. Mãe, eu pedi para me chamar quando acordasse. Ah, deixe disso, meu filho, ela sorriu, a voz um bálsamo. Só quis ver você antes do trabalho. Ele tomou o braço dela, guiando-a com cuidado. Dona Azira apreciou o gesto. Era nos pequenos detalhes que ela via o filho que ainda existia sob a casca de controle. Carla, sem interferir, apenas ajeitou a almofada da cadeira para Dona Azira, e a idosa agradeceu. Obrigada, minha filha. Você sempre sabe o que fazer. Vítor desviou o olhar, um gesto que Dona Azira interpretou como desconforto diante da gentileza, um idioma que ele parecia ter esquecido. Enquanto ele voltava aos relatórios, a mãe o observava. Está preocupado com algo, meu filho? Ela perguntou a voz suave, mas com a autoridade de quem carrega uma intuição antiga. Vítor suspirou. Os números da empresa estão estranhos. Não é nada concreto, mas não batem. Já falou com o Renato? Ela questionou, o nome de Renato Sanches, o advogado da família por mais de 20 anos, soando como um alarme. Ele era oficialmente o homem de confiança, mas Dona Azira tinha suas dúvidas, um pressentimento que a acompanhava há anos. Ainda não, Vítor respondeu. Só quero ter certeza antes. A idosa inclinou a cabeça, os olhos fixos no filho. Cuidado em quem você confia, meu filho. Às vezes quem parece mais fiel é quem mais sabe nos ferir. Vítor franziu a testa, desconfiado. A senhora está insinuando algo? Não, disse ela com serenidade. Só estou dizendo que a confiança é como um cristal, meu filho. Uma vez quebrado, nunca mais é o mesmo. Carla, organizando a mesa por perto, sentiu o ar adensar, mas continuou seu trabalho, invisível. A rotina da manhã seguiu, mas o incômodo de Dona Azira só crescia. À tarde,
Ela viu Vitor chamar técnicos para atualizar o sistema de segurança da casa, câmeras novas, travamentos biométricos e principalmente, um novo painel de acesso ao escritório. Quando os técnicos foram embora, ele reforçou a instrução. Ninguém entra no escritório sem minha autorização. Ninguém. Repetiu, olhando os funcionários. Carla assentiu. Mas Dona Azira notou algo diferente na jovem. Uma compreensão que os outros não tinham. Vitor, você está exagerando, murmurou ela, sentada no sofá com expressão preocupada. Mãe, por favor, não discuta isso comigo agora. Ele subiu as escadas, deixando um rastro pesado no ar. Enquanto Carla recolhia as bandejas, Dona Azira sentiu a necessidade de falar. Você percebeu? Não percebeu? Perguntou a idosa baixinho. Carla hesitou. Percebi que ele está pressionado, Dona Azira. Pressionado é pouco, minha filha. A idosa ajeitou a manta. Há semanas ele anda desconfiado de tudo e de todos. Só vive trancado naquele escritório, como se lutasse contra algo invisível, algo que o consome. Carla abaixou os olhos. Espero que ele resolva logo. Espero que ele aceite ajuda antes que tudo desmorone, disse a idosa com um olhar que atravessou Carla, quase intencional. Dona Azira via em Carla uma pureza e honestidade que há muito faltavam nos círculos de seu filho. A noite caiu. Os funcionários já tinham ido embora. Dona Azira estava na sala de leitura, o livro repousado em seu colo, mas a mente atormentada. De repente, ouviu passos apressados e uma voz abafada vinda do corredor. Era Vitor, no telefone. Eu disse que não quero mais erros, Renato. Isso não fecha. Esses valores não fecham. O nome Renato ecoou na mente de Dona Azira como um sino fúnebre. Minutos depois, um baque surdo, um grito contido, um som de fúria e desespero. Ela se levantou, a bengala servindo de apoio, e caminhou lentamente até o corredor. Viu a porta do escritório entreaberta, e Vitor lá dentro, parado, seu rosto pálido, os olhos arregalados de choque. O cofre estava aberto, papéis espalhados. Ela não o chamou. Apenas observou de longe, o coração apertado, a certeza de que sua intuição não a enganara. Ele fechou a porta lentamente, como se tentasse selar o horror que havia descoberto. Dona Azira voltou para a sala de leitura, o corpo trêmulo, mas a mente clara. Era hora de agir. E ela sabia quem poderia ajudar. Na manhã seguinte, Dona Azira esperou por Carla no jardim, sentada em seu banco favorito. A jovem chegou com o rosto cansado, o olhar ainda mais preocupado. Bom dia, minha filha, disse Dona Azira com ternura. Bom dia, Dona Azira. A senhora está bem? Estou. E você está com esse olhar desde ontem. Está inquieta, e eu sei exatamente o motivo. Carla congelou, seus olhos buscando os da idosa. Meu filho está diferente, mais tenso, mais desconfiado. Ele não fala, mas eu vejo. E você também vê, Carla? Eu sei que vê. Carla baixou os olhos incerta. Dona Azira continuou, sua voz suave, mas firme. Você percebeu algo? Não percebeu? Por um segundo, Carla pensou em negar, mas a lembrança do cofre aberto, da fúria nos olhos de Vitor, atravessou seu peito. Eu notei algumas coisas pequenas, mas não sei se é o meu lugar dizer. Carla, Dona Azira começou, segurando sua mão com firmeza, os dedos enrugados, mas fortes. Eu sei que você enxerga o que ninguém nessa casa enxerga. Você entende. Já me disse, sem querer, que estudou contabilidade, não disse. O conhecimento não some só porque a vida ficou difícil, minha filha. E eu preciso desse conhecimento agora. A idosa aproximou o rosto, quase sussurrando. Meu filho não escuta ninguém, acha que confiar é fraqueza. Mas eu sei que alguém está roubando nossa família. E sei que você pode ver o que eu não consigo ver. As palavras atravessaram Carla como um pedido impossível de ignorar. Eu não posso acusar ninguém, Carla disse aflita. E se eu estiver errada? Então veremos que não há nada, minha filha.
A idosa apertou sua mão. Mas se estiver certa, você terá salvado meu filho e tudo o que construímos. Por favor, só dê uma olhada. Só confirme se sou eu que estou ficando paranoica. Carla respirou fundo. O pedido não era sobre dinheiro. Era sobre confiança. Sobre o medo silencioso de uma mãe. E pela primeira vez ela respondeu não como empregada, mas como alguém que devia algo àquela mulher tão generosa. Está bem, dona Azira, eu vou olhar. A idosa sorriu, um sorriso que misturava alívio e tristeza. Sabia que podia contar com você. Dona Azira sentiu um fio de esperança. À tarde, enquanto Vítor estava em reunião externa, Dona Azira permaneceu em seu sofá, uma prece silenciosa. Ela sabia o que Carla faria. Horas depois, o silêncio da mansão foi rasgado. Um grito. A voz de Vítor, carregada de fúria e choque. Dona Azira se levantou de um salto, a bengala quase caindo. Ela caminhou com passos firmes até a porta do escritório. O silêncio após o grito de Vítor ainda ecoava quando a porta se abriu lentamente. Vítor! A voz de Dona Azira entrou primeiro, calma. Ele fechou os olhos. Não a esperava ali. Vítor respirou fundo e virou-se, tentando recuperar a compostura, mas a mãe percebeu a tensão. Seus olhos esquadrinharam a cena. Papéis espalhados, notas empilhadas, extratos comparados, o cofre escancarado. Nada combinava com o filho meticuloso. Dona Azira apoiou as mãos na bengala, o olhar firme, atravessando a fúria do filho. O que aconteceu aqui, meu filho? Fale comigo. Ele passou a mão pelos cabelos. Exausto, tenso, confuso. Aconteceu que sua protegida estava mexendo no meu dinheiro, disse ele, com ironia. E com a sua autorização. A idosa não piscou. Eu pedi que ela olhasse. Sim, respondeu calma. Claro que admito. Porque eu confio nela. E porque eu tinha razão. Ela caminhou até a mesa, pegou um extrato, depois outro e então olhou para o filho. A sabedoria ancestral nos olhos. Isso está errado, meu filho. Totalmente errado. Você está tão obcecado em desconfiar do mundo, que não enxerga quem te rouba de verdade. O impacto da frase o fez travar. Quem me rouba? Ele repetiu. A senhora está dizendo que estou sendo... Renato, Dona Azira concluiu, o nome caindo como pedra. Vítor recuou um passo incrédulo. O Renato, o advogado da família que está conosco há 20 anos? Pessoas antigas também cometem erros antigos, meu filho, disse ela com brilho triste. Seu pai desconfiou dele antes de morrer. Você sabia? Vítor empalideceu. Não é verdade. É sim. Ele me disse no hospital, nos seus últimos dias. Mas você nunca quis ouvir. Estava ocupado demais, tentando ser forte, controlar tudo. Esqueceu que às vezes quem está mais perto é quem nos corta primeiro. E que a intuição de uma mãe vale mais que 1000 números frios. A frase atravessou o filho como um golpe. Dona Azira colocou os extratos sobre a mesa, apontando com o dedo trêmulo. Olhe, Vítor, datas duplicadas, assinaturas digitalizadas, transferências que só poderiam ser feitas por alguém com acesso às contas centrais. Isso não é erro, meu filho, isso é desvio. É coisa de gente que planejou isso por muito tempo. Vítor se aproximou. Não queria admitir, mas os olhos não mentiam. Não sussurrou. Não pode ser. Não o Renato. É o que você acha que ele é, meu filho. Completou a mãe. A voz carregada de dor. Não o que ele se tornou. O tempo muda as pessoas, meu filho, para o bem e para o mal. Vítor sentiu o chão tremer. Ele afundou na cadeira, o corpo pesado. Eu gritei com ela, confessou num sussurro quase infantil. Eu tratei Carla como criminosa, sendo que foi ela quem viu o que eu não quis ver. Foi ela quem teve a coragem de enxergar a verdade. Dona Azira se aproximou, colocou a mão no ombro do filho. Meu filho, você sempre achou que confiar é fraqueza, mas confiar na pessoa certa é força. Carla não fez isso por dinheiro.
Ela fez isso porque me ouviu, porque viu seu desespero, porque se importa mais com essa casa e com essa família do que muita gente que faz parte dela há anos. Ele baixou a cabeça. Era difícil admitir, mas era a pura verdade. Dona Azira continuou. E se você quer descobrir toda a verdade, vai precisar dela. Ela é a única que pode te ajudar a desvendar tudo. Vitor levantou o olhar. Como assim eu vou precisar dela? Porque ninguém enxerga esses padrões como ela, meu filho, disse a mãe, o orgulho transbordando. Carla tem um olhar que seu pai chamava de olhar de águia. Ela vê onde ninguém vê. Ela entende números e pessoas. Sua mente guarda informações e conexões que ninguém mais seria capaz de fazer. Vitor engoliu seco. Você está dizendo que a empregada deve me ajudar a desmontar um esquema de desvio milionário? Dona Azira sorriu, com tristeza. Estou dizendo que a pessoa mais simples desta casa é a única que realmente está do seu lado, e a única que pode te guiar nesse labirinto. Os dois ficaram em silêncio. O peso das revelações pairava no ar, e então com voz firme, Vitor disse, chame Carla de volta. Dona Azira o encarou, satisfeita. Não, você vai até ela. Quem errou foi você, meu filho. E quem precisa pedir desculpas também é você. O perdão dela será o primeiro passo para a sua redenção. Vitor respirou fundo. Cada palavra doía, mas era a verdade. Ele levantou devagar, ajeitou a gravata. Está bem, eu vou atrás dela. A idosa sorriu aliviada. Agora sim, meu filho. Agora você deu o primeiro passo certo em anos. Confiança não é cegueira. É discernimento. Vitor caminhou até a porta. Mas antes de sair, Dona Azira acrescentou. E Vitor, meu filho? Ele se virou. Daqui para frente. Deixe essa porta aberta. Ele olhou o escritório, o espaço que sempre manteve fechado. Vou deixar, respondeu baixo e saiu, deixando um rastro de humildade onde antes havia arrogância. Dona Azira sentiu uma leveza que não experimentava há anos. A verdade estava apenas começando a aparecer, e ela, a velha matriarca, sabia que Carla seria essencial na queda de um homem em quem Vitor confiou a vida inteira, e na reconstrução de tudo que a família quase perdeu. A chuva fina havia cessado na manhã seguinte, quando o carro de Vitor estacionou diante do prédio comercial. Dona Azira, no banco de trás, observava o filho e Carla, sentados à frente, prontos para o confronto. O silêncio entre eles não era de tensão, mas de expectativa contida. Está pronta? Vitor perguntou a Carla. Eu não sei, senhor. Mas estou aqui, ela respondeu. E Dona Azira sentiu a força daquela simples frase, a lealdade verdadeira. Os dois desceram. Dona Azira o seguiu, sua bengala batendo suavemente, cada passo uma declaração de apoio. Renato Sanches esperava elegante, como sempre, terno impecável, sorriso calculado. Vitor, disse ele, com falsa cordialidade, o que houve? Você parecia tenso. Vitor não respondeu. Carla deu um passo discreto atrás dele. Renato olhou para ela, surpreso e irritado. A funcionária, disse baixo. O que ela está fazendo aqui? Ela está comigo. Cortou Vitor firme. Renato piscou, confuso. Com você. Para quê? Para mostrar o que você fez. Vitor respondeu. Ele entregou a Renato a pasta que Carla montara. Cada prova, cada extrato adulterado, cada nota fiscal duplicada, cada transferência irregular. Renato segurou o envelope sem abrir. O que é isso? Perguntou com um meio sorriso. Algum equívoco burocrático? Não. Vitor respondeu gelado. É o rastro do que você fez com minha empresa, meu dinheiro, a confiança da minha família. É o rastro da sua traição. O advogado abriu a pasta, folheou e aos poucos sua expressão mudou. Incredulidade, preocupação e por fim arrogância. Ah, ele disse, forçando um sorriso. Agora entendi. Isso aqui é um mal-entendido. Criado por alguém que... Ele lançou um olhar venenoso para Carla. Claramente não entende nada de contabilidade.
Dona Azira sentiu o sangue ferver, mas Vitor agiu primeiro. Cuidado com o que diz, alertou firme. Ela entende mais do que você imagina. Foi ela quem encontrou tudo isso. E foi minha mãe quem pediu para verificar. Minha mãe, que há anos desconfiava da sua índole. A menção a Dona Azira fez Renato empalidecer por um segundo. A sua mãe, repetiu ele. Ela não entenderia documentos complexos. Mas eu entendo, Vitor retrucou. E tudo isso aqui, apontou para a pasta, é prova suficiente para te destruir. Cada centavo, cada assinatura, cada mentira está documentada por quem tem um olhar mais aguçado. Silêncio. Pesado frio. Renato tentou recuperar a composure. Vitor, você me conhece. Eu jamais... Sim, interrompeu o milionário. Eu confiei em você mais do que confiei em qualquer pessoa depois da morte do meu pai. E você usou isso para nos destruir, e teria destruído nossa empresa se não fosse por ela. Ele apontou para Carla. O olhar de Renato tornou-se felino. Então é isso? Disse com sarcasmo. Você vai acreditar na palavra de uma empregadinha? Numa mulher que limpa chão? Carla baixou os olhos, sentindo a humilhação. Mas Vitor não permitiu. Ela tem mais dignidade, mais inteligência do que você mostrou em 20 anos ao lado da minha família, disse ele firme. O advogado abriu um sorriso frio. Não há prova de que eu fiz qualquer desvio. Ah, sim, disse uma voz atrás deles. Os três se viraram. Dona Azira estava parada no corredor, respirando com dificuldade, mas forte no olhar. Mãe, exclamou Vitor, a senhora não deveria ter vindo. Eu precisava ver isso com meus próprios olhos, meu filho, disse ela, encarando Renato como quem vê uma cobra disfarçada. Precisava olhar para o homem que meu marido já desconfiava e que eu tentei alertar meu filho por anos. Precisava ver a máscara cair. Renato prendeu a respiração. Dona Azira, silêncio! Ela ordenou com autoridade. Eu sei quem você é, Renato. Sempre soube, mas esperei que meu filho descobrisse sozinho, com a ajuda de quem realmente se importa. Hoje, ele descobriu. A máscara do advogado caiu. Não havia mais charme, nem elegância. A verdade revelava-se como sujeira. Tudo isso pode ser explicado, insistiu ele, agora mais agressivo. Esses erros contábeis não são da minha responsabilidade. E sinceramente, vocês não têm capacidade técnica para isso. Eu tenho. Carla respondeu, a voz fraca, mas carregada de força. Renato a encarou como um inseto. Ah, claro, rio venenoso. A garota da limpeza agora é especialista em auditoria. Que piada! Eu sou alguém que estudou 3 anos de contabilidade antes da vida ficar difícil. Carla respondeu, não baixando a cabeça. Alguém que enxerga padrões, que percebe quando um número foi manipulado, e por isso sei que você mentiu, Renato. Mente para todos. Renato riu alto, isso não vai a lugar nenhum. Vocês não têm prova de desvio intencional. Temos sim, disse Vitor, erguendo um documento específico. Era o extrato que mostrava transferências pequenas, repetidas, no mesmo padrão, indo para uma conta. Essa conta, Renato, Vitor concluiu com voz baixa, está no nome da sua irmã. A mesma irmã que nem trabalha, cujo CPF consta vinculado ao seu endereço no cartório. Você usou a própria família para encobrir seus desvios. Renato ficou imóvel, mas os olhos entregaram tudo. Ele estava perdido. Dona Azira sentiu um misto de alívio e tristeza. Vitor respirou fundo. Você se despediu da sua carreira hoje, Renato. E vai responder por tudo isso legalmente. Dona Azira completou, fria como gelo. E longe da minha família, Renato. Para sempre. O advogado estremeceu, mas não disse mais nada. 2 seguranças já se aproximavam, chamados pela recepcionista. Renato saiu escoltado, tentando manter dignidade, mas sem esconder o desespero. Quando o elevador se fechou, levando-o embora, o silêncio que restou não era tenso, era de alívio, de verdade revelada, de queda, mas de reconstrução.
Vitor permaneceu parado, olhando a porta fechada, até que lentamente virou-se para Carla. Ela baixou os olhos, esperando repreensão. Mas ouviu. Obrigado, ela congelou. Vitor continuou. Obrigado por ter enxergado o que eu, com minha arrogância e cegueira, não quis. Obrigado por ter ajudado minha mãe, por ter ajudado a mim, por ter salvo tudo que esse homem quase destruiu. Os olhos de Carla marejaram. Eu só fiz o que achei certo, Sr. Vitor. Fez mais do que isso, disse Dona Azira, a voz embargando. Fez o que ninguém mais teve coragem, nem mesmo meu filho. Às vezes quem cuida da nossa casa, é quem cuida da nossa alma também, meu filho. Carla não conteve as lágrimas, mas eram boas, de quem pela primeira vez era vista. De verdade. A tarde caiu lentamente sobre a cidade quando Vitor, Dona Azira e Carla deixaram o prédio. A chuva havia cessado e uma brisa leve atravessou o estacionamento, como se o mundo respirasse aliviado. Vitor caminhava alguns passos à frente em silêncio, com uma expressão que Dona Azira nunca tinha visto. Não era arrogância, mas humanidade. Ele abriu a porta do carro para a mãe com cuidado, como fazia na adolescência. Carla acomodou-se no banco de trás, sentindo o coração acelerado. Por um momento, ninguém disse nada. Até que depois de alguns quarteirões, Dona Azira tocou o ombro do filho. Você está muito quieto, meu filho. Vitor manteve os olhos na rua. Eu estou tentando entender como pude deixar isso acontecer. Como não vi o que estava bem debaixo do meu nariz. Fui um tolo, mãe, um arrogante. Porque você confiava, meu filho, disse ela simples. E confiar não é defeito. O defeito está em quem escolhe trair essa confiança. E você confiou na pessoa errada, mas se recusou a ver a verdade. Carla, no banco de trás, abaixou os olhos. Vitor deu um pequeno sorriso triste. Sim, eu estava cego. Fui arrogante e acabei confiando na pessoa errada e desconfiando da pessoa certa, completou Dona Azira, olhando para Carla pelo retrovisor. A jovem sentiu o rosto corar. Vitor desviou o olhar, pensativo. Quando chegaram à mansão, a noite já havia caído. As luzes externas iluminaram o jardim, e o som suave da água na fonte trouxe uma tranquilidade estranha, como se a casa inteira estivesse esperando por aquela paz. Ao entrar, Carla caminhou para a cozinha, mas o chamado do milionário a deteve. Carla, venha até o escritório, por favor. Ela congelou. O escritório, o lugar onde tudo começou. Engolindo o nervosismo, ela caminhou lentamente. Encontrou o ambiente diferente. Vitor havia reorganizado tudo. As pilhas de documentos, em pastas classificadas, as notas conferidas, o cofre fechado, a mesa impecável, mas havia algo novo, a porta estava aberta. Vitor estava de pé ao lado da mesa, gesticulou para que ela entrasse. Ele falou com os braços cruzados. Eu queria ter dito isso antes, mas eu te devo desculpas, Carla. Ela levantou os olhos surpresa. Senhor Vitor. Eu gritei com você. Te julguei, assumi o pior. E você? Ele respirou fundo. Você estava salvando minha família, minha mãe, o legado do meu pai. Você estava salvando tudo. Carla balançou a cabeça. Eu só ajudei como pude, Senhor Vitor. Não, insistiu ele. Você fez muito mais. Você foi os meus olhos quando eu estava cego. Ele caminhou até a mesa. Abriu uma pasta e retirou um envelope. Hoje cedo. Liguei para a administração da empresa e para a consultoria que cuida da mansão e tomei algumas decisões. Carla segurou a respiração. Primeiro, você não será mais empregada doméstica aqui. O chão pareceu sumir. Senhor? Ela murmurou. Vitor continuou um sorriso suave. Eu quero te promover oficialmente a assistente administrativa da mansão Leme. Você vai organizar documentos, revisar relatórios internos, controlar patrimônio, acompanhar auditorias,
e terá acesso autorizado ao escritório sempre que precisar. Será o braço direito da minha mãe e o meu também. Será a guardiã da honestidade que essa casa precisa. Ela ficou sem voz. Senhor Vitor, eu não sei nem o que dizer. Diga apenas se aceita. Ele sorriu. Porque você merece isso mais do que imagina. Você trouxe a verdade à tona, e isso não tem preço. Carla tentou responder, mas a emoção a invadiu. Ele ouviu o choro. Eu aceito, senhor, eu aceito. Mas não sei se sou boa o suficiente. Carla, disse ele, você viu tudo o que nem eu via. Você notou desvios. Não só é boa como é excepcional. É o olhar de águia que meu pai e minha mãe sempre valorizaram. As lágrimas rolaram. Vitor pegou outro envelope. Há mais uma coisa. Seu coração quase parou. Sua mãe, ele disse com sinceridade, não merece passar um dia sequer sem o tratamento adequado. E você não merece carregar esse peso sozinha, enquanto cuida da minha família com carinho. Carla levou a mão à boca. Eu entrei em contato com uma clínica parceira da empresa. Eles vão fornecer suporte respiratório, medicamentos e acompanhamento médico mensal. Tudo oficial, tudo pago. É a forma que a família Leme tem de agradecer sua dedicação e honestidade. E não é caridade, Carla. É gratidão e reconhecimento por quem você é. As pernas dela fraquejaram. Senhor Vitor, eu não posso aceitar isso. É demais. Pode sim, interrompeu ele. Porque isso não é caridade. É gratidão e justiça por todo o seu sacrifício. Carla chorou em silêncio pela mãe, pela vida difícil, pelo peso que agora ela poderia soltar um pouco. Vitor esperou que ela se recompusesse e concluiu. E quando quiser voltar a estudar, a porta estará aberta. Eu posso ajudar com isso também. A educação é um tesouro que ninguém pode tirar. Ela o encarou incrédula. Eu não sei como agradecer. Não precisa, disse ele com um sorriso sincero. Só continue sendo quem você é, Carla. Honesta, observadora e leal. Isso é o que mais importa. Mais tarde, quando a casa já estava silenciosa, Dona Azira foi ao jardim. O vento fresco acariciou seu rosto e ela fechou os olhos, permitindo-se sentir a leveza de uma nova vida começando. Carla apareceu na varanda, os olhos ainda vermelhos, mas com brilho novo. Minha filha, Dona Azira a chamou. A idosa tocou sua mão com carinho. Eu disse que as pessoas certas brilham quando ninguém está vendo. E hoje você iluminou minha família inteira. Você salvou o legado de meu marido e a alma de meu filho. Carla sorriu através das lágrimas. Eu só fiz o que achei certo, Dona Azira. E é isso que falta no mundo, retrucou a idosa, sua voz carregada de sabedoria e ternura. Gente que faz o certo mesmo quando não é visto. Gente que não se esconde por trás de títulos vazios. Gente que tem caráter e coragem para enfrentar a verdade. O dinheiro vai e vem, Carla. Mas caráter e competência, esses ninguém pode tirar de você. São a sua maior riqueza e a nossa salvação. Carla sentiu um calor no peito. A brisa tocou seu rosto e, pela primeira vez, ela acreditou que tudo ficaria bem. No fim da noite, quando já se preparava para ir embora, Carla passou pelo corredor e viu a porta do escritório aberta. Vitor estava lá sentado, organizando documentos, concentrado, mas ao ouvir seus passos, levantou o olhar e disse de forma simples, mas profunda: Carla, agora, sempre que entrar aqui, quero que você esteja ao meu lado. Como guardiã, como conselheira, como parte dessa família que você ajudou a reconstruir. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de futuro, e respondeu: Então estarei, Senhor Vitor, ao seu lado, e ao lado da Dona Azira. E assim, naquela mansão, onde o silêncio sempre fora sinônimo de distância e controle, algo finalmente mudou para sempre. A verdade veio à tona. A máscara do advogado caiu. O patrimônio da família foi protegido e a confiança, tão rara para Vitor, encontrou um novo lugar para existir, construída sobre os pilares da honestidade e da lealdade. Carla, que entrou naquela casa apenas para limpar o que os olhos viam,
acabou limpando o que o coração de Vitor nunca teve coragem de encarar: o peso de confiar novamente, de se abrir para a verdade vinda de onde ele menos esperava. Dona Azira recuperou a paz, que lhe fora roubada pela dúvida e pela preocupação. Vitor recuperou a lucidez e a humildade. E Carla, Carla recuperou a própria vida e seu valor, não porque ganhou um cargo, não porque recebeu ajuda financeira, mas porque pela primeira vez alguém enxergou seu valor, sem uniforme, sem serviço, sem silêncio. E por trás de tudo isso, permaneceu uma lição simples, mas poderosa, articulada pela sabedoria de Dona Azira. Os olhos podem falhar, a arrogância pode cegar, mas o caráter, esse nunca mente e sempre encontra seu caminho para a luz. A história não foi sobre dinheiro, não foi sobre um cofre aberto, nem sobre as fraudes escondidas. Foi sobre quem ficou de pé quando tudo desmoronou: Dona Azira, a matriarca sábia, e Carla, a mulher simples, ambas guiadas pela verdade e integridade. Foi sobre quem escolheu a verdade quando o mundo escolhia o atalho. Foi sobre a força de uma mulher simples que, com coragem e integridade, e a orientação de uma idosa perspicaz, mudou o destino de uma família inteira, sem levantar a voz, sem exigir nada, apenas sendo quem era, e permitindo que sua luz guiasse os que estavam perdidos. E naquela casa que antes respirava desconfiança, agora havia algo que Vitor nunca soube construir sozinho: uma nova forma de confiança, simples, honesta, real. Porque no final das contas, caráter é aquilo que aparece quando ninguém está vendo. E Dona Azira provou que às vezes é justamente quem menos fala, quem mais transforma. Agora quero saber de você. Você acha que Dona Azira agiu certo ao envolver Carla nessa situação delicada, mesmo sabendo dos riscos que ela corria? Ou teria sido melhor para ela se manter calada e deixar o filho descobrir sozinho a duras penas? E se você fosse a Dona Azira, como lidaria com a teimosia de um filho que se recusa a ouvir as intuições e os avisos da própria mãe? Conta para mim aqui nos comentários. Eu vou adorar ler a sua resposta. E aproveita, me diz também de qual cidade você está me assistindo agora. É sempre emocionante ver até onde essas histórias chegam. Se essa história te tocou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que na vida a honestidade pode vir de onde você menos espera, e é ela que salva tudo quando o resto desmorona. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.